E pessoal do segundo ano, estamos aqui então para mais uma videoaula e nela iremos abordar um novo capítulo. Esse capítulo então que trata sobre as novas tendências artísticas pós anos 1950. E aí, por gentileza, peço para vocês que abram o livro de vocês, o volume 2, lá no capítulo 3, página 290, tá certo, pessoal? De antemão, digo para vocês que o contexto histórico, o ambiente histórico, que vai então basear essas novas tendências pós anos 1950 é o da Segunda Guerra Mundial. Então, sim, ao término da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo se transformou totalmente, do ponto de vista político, econômico, social, mas também artístico. Artístico porque, como o próprio nome do capítulo trata, novas tendências artísticas surgiram, muitas ligadas, sob influência ainda das vanguardas europeias, mas outras em contraponto às vanguardas europeias, ou seja, contrárias às características à arte desenvolvida pelas vanguardas. Vanguardas como o abstracionismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, futurismo, fauvismo e o surrealismo. Então surgirão movimentos, como é que nós podemos dizer, sob influência dessas vanguardas, mas também surgiram movimentos contrários, ok? E aí, antes então de nós começarmos a falar dessas novas tendências, como o contexto histórico é o da Segunda Guerra Mundial, e aí para nós falarmos um pouquinho melhor sobre esse período histórico, quero então de antemão mostrar um vídeo para vocês com imagens da época e com som original, tá certo, pessoal? Ouçamos e vejamos. Então, pessoal, aí foram cenas da Segunda Guerra Mundial, este evento histórico provocado devido à política revanchista, tanto alemã, nazista, governada por Hitler, como também política revanchista liderada aí por Benito Mussolini, que comandava a Itália fascista. Além dessa política revanchista, pois perderam ou foram enganadas lá na Primeira Guerra Mundial, eles também queriam conquistar colônias, sendo que a maioria delas estava sob posse da Inglaterra e da França. E nós podemos então dizer que essa guerra vai se desenvolver então em 39, a partir de 39, por esses motivos, e se estende até 1945. Quando ela então termina, a gente tem alguns resultados. Infelizmente, foi a quantidade de mortos. Alguns historiadores dizem entre 40 e 60 milhões de mortos. Então, um número enorme, infelizmente, provocado principalmente pelas armas, principalmente por aquelas que surgiram e que eram de destruição em massa, como a bomba atômica. E um outro resultado foi o surgimento de duas novas potências,
mundiais, alguns historiadores dizem que os Estados Unidos já era potência desde o final do século XIX, mas depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidou como potência e, no caso, como líder dos países capitalistas. Já a União Soviética também emerge como a segunda maior potência, liderando o bloco socialista. Acabada a Segunda Guerra Mundial, ele se dá início a um novo movimento histórico, que é o da Guerra Fria, aonde Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista disputaram a hegemonia mundial de 45 até 91. Na prática, disputaram mercados consumidores. Quanto mais países permanecessem capitalistas ou se tornassem capitalistas, mais mercados consumidores para as indústrias norte-americanas, fazendo esse país crescer mais ainda. E da mesma forma a União Soviética, tá certo? Um outro resultado foi a queda para coadjuvante do cenário mundial da Inglaterra e da França. Deixam de ser expoentes nas decisões políticas mundiais, passando para ser coadjuvantes. E, falado esse contexto histórico, vamos para o artístico. Ou seja, emergindo os Estados Unidos como potência, o novo centro irradiador da arte para o mundo se tornou Nova York, a maior cidade norte-americana, deixando o centro irradiador da arte de ser Paris, capital francesa. Então, pela primeira vez, esse centro irradiador da arte sai da Europa, vai para um outro continente, no caso a América, Estados Unidos, Nova York. Um outro aspecto importante é que até a década de 50, ainda os artistas eram ligados às vanguardas europeias, aquelas 7 que nós falamos, ok? Tinha a arte sendo desenvolvida baseado nessas características. Só que a partir da década de 50, 60, 70, surgem as novas tendências artísticas pós Segunda Guerra Mundial. E essas novas tendências artísticas, elas surgem como crítica às vanguardas. Por exemplo, o pop art. O pop art vai criticar, por exemplo, o abstracionismo. O abstracionismo vanguardista prezava pela retratação de linhas e cores que não tinha conexão com a realidade. A temática representada na obra abstrata não tinha conexão com a realidade. E o cubismo? O cubismo previa a geometrização das formas. Então essas duas vanguardas, elas vão ser bastante criticadas. O pop art vai criticar o abstracionismo. Por quê? O pop art vai propor a volta da temática que seja reconhecida pelo observador. Numa videoaula futura, nós vamos ver que o pop art vai representar pessoas, objetos de fácil representação, de fácil reconhecimento pelo observador, diferente dos abstratos. Uma outra corrente artística que também surgiu como pop art a partir da década de 60, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, foi o op art, ou arte óptica. Ela sim vai se influenciar pelo cubismo, não vai ser contra o cubismo, vai se influenciar pelo cubismo, só que ela vai evoluir. Ela vai utilizar estudos científicos da matemática e da geometria e vai se utilizar da característica primordial do cubismo, geometrização das formas, mas para aguçar o olhar do observador, causar uma infalibilidade no olhar do observador. Então temos aí o pop art contrário ao abstracionismo e o op art que evolui a prática do cubismo. E no Brasil, como era essa arte? No Brasil não diferente, após a Segunda Guerra Mundial, infelizmente vivemos um período histórico sombrio, conhecido como ditadura militar, aonde os militares, com o idiota argumento de combater o comunismo, eles tomam o poder a mando dos Estados Unidos, servindo aí de ventrílocos dos Estados Unidos, e aí governam de forma autoritária, tá certo? De 64 até 1985, existindo aí 5 presidentes militares. E aí nós podemos dizer que os mais cruéis, autoritários foram Costa e Silva e Médici, principalmente por aplicarem o AI-5, o Ato Institucional número 5, que retirou vários dos nossos direitos, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, o habeas corpus. E aí é nesse contexto de ditadura militar, é nesse contexto de falta de liberdades que no Brasil surgiu uma arte contestadora, tá certo? Que no caso foi a arte desenvolvida por Cildo Meirelles.
ele então vai contestar esse regime ditatorial, autoritário, vai denunciar os seus abusos, as suas imoralidades, principalmente praticadas, baseadas sobre o AI-5, baseadas no AI-5. E também a principal característica das obras do Cildo Meirelles, que você vê aí na imagem, é uma arte que busca a interação com a sociedade. Para Cildo Meirelles, a denúncia, a crítica, no caso a ditadura, não podia esperar o espectador vir, ouvir, ver. Ou seja, a crítica tem que ir até o observador. E aí ele produzia críticas à ditadura à época, a partir da década de 70, em cédulas de dinheiro, em garrafas de refrigerante que tinha fácil circulação entre as pessoas. E, consequentemente, quando via essa arte do Cildo Meirelles, se impactava. Por exemplo, vocês veem aí acima uma cédula antiga do Brasil, e aí ele carimbou quem matou Herzog. Vladimir Herzog, um jornalista de um jornal paulista, que foi preso, tido como comunista, e foi torturado até a morte. E aí o atestado de óbito disse que ele tinha se matado, ou seja, suicidou-se, né? Ele tinha se suicidado. Só que, graças à Comissão da Verdade, criado por Dilma Rousseff em 2011, foi mudado esse atestado de óbito de suicídio para morte pós-tortura. Tá certo, pessoal? Então, à época, todo mundo sabia que ele tinha sido morto por tortura, mas os militares nunca assumiam e nunca assumiram até hoje. E aí servia como uma denúncia, tá certo? A morte de Vladimir Herzog por parte dos militares, essa arte do Cildo Meirelles. Eu achei uma outra interessante, que foi essa daqui, ó. Uma mais atual, né? Do Cildo Meirelles, desse artista. Graças a Deus entre nós. O que acontece? Uma nota de real, só que de valor zero. E olha bem no centro quem está. Uma indígena, representando todos os indígenas. Que denúncia, que crítica essa arte do Cildo Meirelles, bastante atual, principalmente nos nossos anos aqui de 19 e de 20, quer nos trazer. Ou seja, pessoal, ano passado, agosto de 2019, um dos maiores índices de queimadas e desmatamento da floresta amazônica, aonde grileiros e pecuaristas avançam sobre terras indígenas, ou seja, o capitalismo avança sobre terras indígenas, não dando nenhum valor, olha aí, ó, não dando nenhum valor às terras indígenas, aos indígenas que reagem a esse avanço sobre suas terras e são mortos. Então, uma arte tão atual, tá certo? Ou seja, uma crítica a esse capitalismo, a esses grileiros e pecuaristas do norte do Brasil que avançam sobre terras indígenas, desmatando, queimando e, infelizmente, destruindo a natureza, coisa que os indígenas desde sempre preservam, tá certo, pessoal? Infelizmente, desde 1500, nós, brancos ou africanos, seja de que raça for, nós não aprendemos ainda a respeitar os indígenas, infelizmente, tá certo, pessoal? E aí, a gente parte então agora para a primeira realmente tendência artística pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, surgida aí na década de 50. E aí, nós vamos ver o expressionismo abstrato, ou seja, como vocês podem ver, é uma corrente artística que tem nomes ligados à vanguarda europeia, às vanguardas europeias. E essa tendência artística, pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu em Nova York, nos Estados Unidos. Foi então o primeiro movimento artístico norte-americano que ganhou o mundo. Olha a importância. E aí a gente já sabe por que ganhou o mundo, devido àquele contexto histórico dos Estados Unidos ter se transformado na maior potência ou ter se consolidado como maior potência pós-Segunda Guerra, ok? E aí, então, esses artistas do expressionismo abstrato, eles vão produzir uma obra influenciada por valores vanguardistas. Olha, o nome já diz tudo, mas também por valores orientais. O Japão, mesmo derrotado na Segunda Guerra Mundial, vai se reconstruir, vai voltar a ser potência. Sua arte vai influenciar o mundo, inclusive os expressionistas abstratos. E eles também vão se deixar influenciar por pessoas antigas da cultura norte-americana, ou seja, por artistas lá do século XIX e início do século XX da cultura norte-americana, aonde eles diziam, esses
esses primeiros norte-americanos, eles tinham a crença de dizer que a arte era fruto de um processo intuitivo, impulsivo. Ou seja, que a arte é fruto da vontade, do livre-arbítrio do artista. Ele não precisa seguir regras, ele não precisa ser acadêmico, tá certo? Nas pinceladas, no tamanho da obra, na temática, nos detalhes. Então, essa vai ser uma das principais características dos expressionistas abstratos. Uma arte, tá certo? Fruto do impulso, fruto desse processo impulsivo, ok? E uma outra coisa importantíssima é que o maior expoente do expressionismo abstrato, inclusive caiu no Enem de 2019, foi o Jackson Pollock, ok? Artista que vocês veem aí. Esse artista, ele criou a famosa técnica de gotejamento, ou seja, ele retirava a tela, tá certo, do quadro, colocava aquele pano no chão, ou seja, a tela no chão, e aí pegava o seu pincelzinho, molhava na tinta e saía gotejando, tá certo, sobre a tela. E ele também caminhando sobre a tela. E aí, essa técnica do gotejamento chamada dripping. E aí o que acontece? À medida que ele então ia gotejando a tinta sobre essa tela que estava no chão, o seu corpo ia se movimentando, seus braços, suas pernas iam se movimentando, ia tendo ação. E é por isso que essa sua pintura ficou conhecida como active paint, ou seja, pintura de ação, porque o seu corpo se movimenta enquanto ele produz a obra. E olha que coisa interessante, ele foi o primeiro a não ser acadêmico ou como os outros artistas, né? Até vanguardistas. Ele tira a tela do cavalete e coloca no chão. Para quê? Para facilitar a movimentação, a ação do seu corpo. E aí a gente volta lá para aquela parte onde a arte do expressionismo abstrato ela é fruto de um processo, né, impulsivo, ou seja, fruto da liberdade de improvisação, gesto espontâneo, da expressão de uma personalidade individual, tudo isso sendo a mesma coisa que a gente falou anteriormente, tá certo, pessoal? Aqui tem mais uma obra do Jackson Pollock, ou seja, o resultado de sua obra, fruto aí então do expressionismo, ou seja, ele expressa na obra o que ele bem quer, a sua vontade, tá certo? Através do action paint, ou seja, a ação aí do seu corpo e da sua tinta com seu pincel, tá bom, pessoal? E aí, além do Jackson Pollock, o maior expoente do expressionismo abstrato, também temos, dentro dessa corrente artística, pós anos 50, o Franz Kline. O Franz Kline, ele produziu também uma obra expressionista abstrata, influenciados pelos ideogramas chineses. Vocês percebam que ele faz algo, ele expressa algo abstrato, mas isso que ele produz se aproxima muito dos ideogramas chineses, mostrando aí a influência da cultura oriental sobre os expressionistas abstratos. Tá certo, pessoal? E aí, essa arte nova-iorquina, esse grupo nova-iorquino, ele influenciou o mundo, como nós dissemos. E também internamente, muitos artistas da costa oeste, lá da Califórnia, vendo o que os nova-iorquinos da costa leste fizeram, se influenciaram, deixaram-se influenciar por eles. E aí criaram uma corrente artística conhecida como pintura de campos de cor, ou seja, o uso de cores em campos bem definidos, podemos assim resumir. E aí, esses artistas se influenciam por os expressionistas do abstrato, mas criam características próprias. Olha aí uma delas. Eles vão utilizar em suas pinturas poucas cores. No máximo 3 cores, tá certo? No máximo 3 cores. Sendo que essas poucas cores, elas ocupam toda a tela, ou seja, grandes superfícies da tela. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E produzindo uma arte com o uso de poucas cores, que ocupa toda a tela, eles queriam então impactar o observador, causar uma, como eles chamam, emoção mística, ou seja, uma emoção sobrenatural, diferenciada no observador. Os principais artistas dessa corrente do oeste norte-americano, do Pacífico, da Califórnia, foram Mark Rothschild e Barnett Newman. Esses dois artistas se destacaram. Olha a obra do Mark Rothschild. Olha aí. Ou seja, primeira característica, olha aí, ó, uso de poucas cores. Essas poucas cores, no caso duas,
de forma retangular, difusa, porque essa cor ela ocupa boa parte da tela. As duas cores ocupam toda a tela, tá certo? E aí vocês podem observar que essa obra, então, com poucas cores e essas cores que ocupam toda a tela, provocam uma emoção mística, ou seja, sobrenatural. Quer causar isso. Já o Bart Newman também utiliza na sua pintura poucas cores, no caso, monocromática. Ou seja, professor, mas ele tem duas cores. Sim, mas o predomínio é de uma cor. Por isso que diz cores monocromáticas. O predomínio de uma cor, que no caso é a preta. E aí, utilizando essas cores monocromáticas, ele causa a sua segunda característica, que é a de reivindicar, assim, a dimensão geométrica do quadro. Ou seja, em outras palavras, ele utilizava cores monocromáticas para limitar ou mostrar para o observador a forma geométrica da tela, que seria, no caso, um quadrado ou um retângulo. Então, ele queria expressar, além da pintura monocromática, causar essa emoção mística, também queria dar uma de cubista, ou seja, mostrar essa forma geométrica da tela. Tá certo, pessoal? E aí, a gente pode mostrar para vocês que essas tendências artísticas norte-americanas, essas duas, elas vão influenciar os europeus. Pós Segunda Guerra Mundial, os europeus cabisbaixos, se reconstruindo, inclusive com a ajuda norte-americana, através do Plano Marshall. E aí, eles, sem tanta criatividade, pensaram, já que a gente não tem o que criar, vamos então copiar o que os norte-americanos criaram. E aí, esses artistas que se deixaram influenciar pelos valores norte-americanos, ou do expressionismo abstrato, ou dos campos de cores, ficaram conhecidos como informalismo europeu. Informalismo porque realmente eles não criaram, copiaram dos norte-americanos um padrão artístico que os norte-americanos tinham criado. E informalistas porque eles também negaram, olha aí, as formas artísticas concretas, ou seja, representar coisas que conhecemos, da forma que conhecemos. Ou seja, representar objetos, personagens, paisagens da forma que são. Não, eu quero representar coisas a partir do abstracionismo, ou do expressionismo abstrato, ou do campo de cor, ou uma arte mais intelectualizada, podemos dizer assim. E aí, no informalismo europeu, se destacaram dois grupos artísticos. Nessa videoaula a gente vai estudar o primeiro deles, arte outra. Na outra videoaula a gente parte do estudo do grupo artístico Cobra, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, o arte outre, ou a outra arte, eles então vão se destacar, o Jean Fautré e o Jean Duffer. O Jean Fautré, ele vai utilizar em suas pinturas a influência do expressionismo abstrato. Só que ele vai utilizar formas que a gente chama de biomórficas. Essas formas biomórficas são formas, parecidas com organismos vivos. Uma outra característica é que essas formas biomórficas, elas produzem na tela um ar de surreal. Ou seja, como se essa forma que ele construiu, que ele retirou, foi de um sonho dele, E aí, essa tela, ela é grande e ela tem uma textura áspera, tá certo? Quando você passa a mão, você sente as dobras da tinta, ok? E o Jean Duduff, ele vai se utilizar de elementos infantis na sua pintura, tá certo? Vai ser uma das principais, ou de temáticas provenientes literalmente dos loucos ou do grafite, tá certo? Ele vai utilizar essas três temáticas, mas o predomínio é de uma temática proveniente do campo infantil, e aí sua arte também tem características próximas da abstração. E ele utiliza em sua tela materiais recicláveis e tela, deixando também uma textura áspera, tá certo, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa videoaula, e na nossa próxima videoaula a gente continua ela estudando um outro grupo do informalismo europeu, o grupo Cobra, tá bom, pessoal? Morrendo de saudade de todos vocês. Abraço, bons estudos, não percam a rotina de estudos, tá certo, pessoal? E até mais ver. Bons estudos. Abração, pessoal.